Bom, pessoal, então vamos passar então a solução de exercícios. O primeiro exercício que a gente vai trabalhar é o exercício 5.9 da 12ª edição do CIERS, na página 167. O exercício diz o seguinte: ache a tensão em cada corda na figura, sabendo que o peso suspenso é P. Então, a gente tem duas configurações diferentes de corda, né? São esses dois sistemas são compostos por três cordas, né? Conectadas por um nó, e uma lanterna está pendurada na corda C, nas duas situações, tá? Essa lanterna tem peso P, só que na configuração A, as cordas A e B formam ângulos diferentes do que os apresentados no item B. Vamos ao 5.9a, então, inicialmente. Primeiro passo, fazer o DCL dos corpos de interesse para a solução do problema, né? Então, aqui a gente vai fazer o DCL do nó. Então, temos as três cordas aqui e o nó, tá? E vamos colocá-lo no diagrama XY. XY. Copiar o vetor vermelho aqui em vermelho TB, o vetor verde TA e o vetor TC, tá? O ângulo que TA forma com o eixo X é de 30 graus. Por quê? Percebam, se traçarmos uma paralela ao teto, aqui, essa linha tracejada em vermelho, né? A gente vê que esse ângulo é 30 graus, então esse ângulo também será 30 graus. São os ângulos alternos internos de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O mesmo acontece com o ângulo formado por TB e o teto. Aqui é 45 graus. Então, esse ângulo da corda B em relação à tracejada também vai ser 45 graus, como foi colocado aqui no nosso diagrama. E temos a corda TC, tá? Que é a corda C que está conectada à nossa lanterna. Vamos admitir a aproximação de corpo único e vou desenhar essa lanterna como um bloquinho, tá? O DCL desse bloquinho, o peso deve partir do centro do corpo, né? E pela terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, se a corda sofre uma tensão TC, né? Por estar conectada com o peso P também sofre uma força de igual intensidade em sentido contrário, que por simplificação vamos chamar de TC também, em módulos são iguais, né? Então, a primeira condição de equilíbrio, analisando aqui o corpo C, a primeira condição de equilíbrio me diz que a somatória das forças em Y deve ser igual a zero. Então, teríamos TC menos P igual a zero e a tensão em C ser igual ao peso. Só que o problema pede não somente a tensão em si, ele quer saber os valores de tensão em cada corda. Então, precisamos analisar as tensões em A e B também. Só que as tensões em A e B são vetores inclinados, né? Então, eles precisamos de realizar uma decomposição vetorial para conseguir analisar as tensões em A e em B. Só repetindo a figura do slide anterior, temos a seguinte situação, né? Então, vamos aplicar aí no nó a primeira condição de equilíbrio agora, e essa primeira condição de equilíbrio é a somatória das forças igual a zero. Como disse anteriormente, o fato dos vetores, das tensões serem grandezas vetoriais, precisamos realizar a decomposição. Então, se eu escolher, por exemplo, a direção X, né, e vou decompor aqui o vetor TB na direção X, eu tenho essa linha aqui, que é adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, temos TB cosseno de 45 graus. E, por sua vez, esse vetor em verde, que é o TA, temos essa linha aqui, que seria o TAX. Esse vetor aqui chamado TAX, né, essa componente chamada TAX, perdão, vai ser TA cosseno de 30 graus. Ok? Então, agora precisamos escrever a primeira condição de equilíbrio para direção Y. Então, temos que TB
seno de 45, esse vetor em rosa aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus, né? Mais TA, que é esse vetor aqui, TA seno de 30 graus, que é esse vetor aqui, né? Veja bem, o TA é esse vetor em verde. Eu estou querendo o TAY, que é essa flechinha aqui tracejada em azul, claro. Tá? Então, eu tenho TA seno 30 menos TC, né? Porque, para mim, tudo que está apontando no sentido para cima, no sentido positivo de Y, é positivo. O que está para baixo será considerado negativo. Então, temos essas duas equações. Só que eu já sei, por exemplo, que o TC é igual ao próprio peso P da lanterna, ok? Então, vamos escolher a equação 1 e isolar uma delas. Eu poderia isolar o TA também, mas eu resolvi isolar aqui como exemplo apenas o TB. Então, passando essa equação aqui, que tem o menos TA cosseno 30 para o outro lado da igualdade, temos mais TA cosseno 30. Daí passamos esse cosseno em 45 dividindo e chegamos à seguinte equaçãozinha, né? Vamos chamar aqui de equação 3. Seria TA cosseno 30 dividido por cosseno de 45 graus. Vamos pegar essa nova equação que nós encontramos e substituir aqui em TB. Dessa forma, eliminamos uma variável do problema e conseguiremos determinar a tensão em A. Né? Então, se eu pegar aqui, ó, chamar de TB como TA cosseno 30 graus sobre cosseno 45 vezes seno 45, mais, de agora em diante, basta copiar o resto da equação aqui, ó, TA seno 30 menos TC. Como já comentei, esse TC, a gente já determinou que ele é igual ao peso P da lanterna, ok? Então, só repetindo a equação do slide anterior, com apenas uma cópia aqui, agora o nosso objetivo é isolar o TA e escrever o TA em função de P. Veja, nós não vamos conseguir obter um valor numérico para a tensão na corda A, uma vez que eu não sei qual é o peso P da lanterna. A minha resposta vai estar em função dessa grandeza P fornecida no enunciado do problema. Então, eu pego o menos P, passo para o outro lado da equação, né? Coloco o TA em evidência e passo dividindo cosseno 30 mais seno 30. Ok? Então, a resposta aqui seria 0,732P. Só que eu também tenho condições de calcular TB agora. Por quê? Se eu já determinei TA, se eu recordar, a minha equação 3 do slide anterior era TB igual a TA cosseno 30 sobre cosseno 45. Então, quando eu substituo o valor encontrado, eu consigo determinar qual a tensão em B. Pois bem, então agora eu tenho condições de dar a resposta ao meu problema. Ele queria saber as tensões na corda TA, TB e TC em função de P. E a nossa resposta ficaria a seguinte. Note que na resposta final eu ajustei o número de AS. Como é que eu escolhi o número de algarismos significativos, né, para fornecer uma resposta final aí nesse problema? Eu me lembrei de que os ângulos foram fornecidos com 2 AS. Então, eu optei por colocar TA igual a 0,73P, tirando esse 2 aqui, removendo esse 2, e TB 0,90P. Porque quando eu removo 6, como o número 6 é um número maior ou igual a 5, eu procedo aqui com um arredondamento para cima deste valor, né? Então, temos 0,90P. Ok? Resolvido, então, o 5.9, item A. A nossa nova proposta é resolver o exercício 5.9b. Então, novamente, quais são os passos que eu devo seguir? Primeira coisa, fazer o DCL dos corpos de interesse para a solução do problema. Novamente, eu tenho o nó como fonte de interesse e a lanterna que está pendurada na corda C. Só que note que agora as cordas têm uma configuração diferente do item anterior, né? Eu tenho TB aqui formando um ângulo de 45 graus com o teto, mas o meu TA está formando um ângulo de 60 graus com esta parede lateral. Então, eu vou copiar esses vetores, vou colocar esses vetores num diagrama XY,
Ok? Então, TB, TC e TA. Como determinar esse ângulo aqui? Veja bem, de novo eu vou usar o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Ok? Então, se eu pegar duas retas paralelas aqui, ó, uma passando pelo nó e a outra passando pelo teto, né? Eu vou ver que se esse ângulo é 45 graus, este ângulo aqui também será 45 graus. De forma semelhante, se eu passar uma linha tracejada na parede lateral e uma linha aqui perpendicular ao nó, eu vou notar que se esse ângulo é 60 graus, o ângulo que é igual a 60 graus é esse. Por quê? Em retas paralelas cortadas uma transversal, os ângulos alternos internos são iguais. Ok? Então, este ângulo aqui que é o ângulo de 60 graus. Preste atenção. Bom, o próximo passo é o DCL do corpo pendurado. Veja, por ação e reação, se essa tensão é igual a TC, essa tensão também será igual a TC. Né? E o peso do corpo parte do centro do objeto. Novamente, eu utilizei a aproximação de corpo único. Eu não desenhei aqui o contorno da lanterna para fazer o DCL. Eu aproximei ele para um bloquinho com uma aproximação inicial, simplificação inicial, para entendermos melhor o problema. Ok? Mas, se for um exercício específico de DCL, evite essas aproximações. Faça o contorno do corpo e desenhe as forças que atuam nele, efetivamente. Então, como é muito imediato, né, eu já posso aplicar diretamente aqui a primeira condição de equilíbrio nesse bloquinho. Eu vou notar que TC menos P é igual a zero e, portanto, TC é igual a P. Nosso problema maior seria resolver o nó. Né? Porque o problema pede TA, TB e TC em função de P. Então, a gente obrigatoriamente tem que analisar esse nó. Senão, não vamos conseguir encontrar TA e TB, similar ao item anterior. Então, só repetindo a figura do slide anterior, temos essa situação. Então, usando a primeira condição de equilíbrio no nó, somatório das forças igual a zero. Mas TA e TB são vetores inclinados. Então, necessariamente, novamente, eu preciso decompor. Né? Então, eu vou traçar aqui, copiar aqui, ó, tracejado paralelo a essa direção, tracejado paralelo a essa direção, formando aqui formando aqui um quadrado. Ok? Tá certo? Completando aqui nosso paralelogramo. Pois bem, esse vetor em rosa aqui é o meu TBX, que é a projeção do vetor TB na direção X. Esse vetor aqui, que o mouse está apontando, é o meu TBY, que é a projeção desse vetor TB na direção Y. Ok? Analogamente, eu tenho que fazer a decomposição do TA, né? Então, eu fecho aqui o quadrado no entorno do vetor em verde, que é o TA, e eu vou ter a projeção de TA no eixo X, que vai ser meu TAX, e a projeção de TA no eixo Y, que vai ser meu TAY, ok? Então, quando eu aplico a primeira condição de equilíbrio na direção X, né, a gente vai observar que esse vetor aqui é adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, temos que TBX é TB cosseno de 45 graus. Mas ele está apontado na direção do eixo OX positivo. Então, aqui o sinal é mais. Mas o TA, né, na direção X, ele aponta no sentido oposto ao sentido OX positivo. Então, o meu TAX é negativo de acordo com essa convenção de sinais que adotamos. Ok? O TAX, que é esse vetor que eu estou apontando aqui com o mouse, é a projeção de TA no eixo X. Note que esse vetor, ele equivale a essa linha tracejada aqui. Ele tem o mesmo tamanho, tá? Então, veja, essa linha aqui, ela é um cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Por isso que aqui o meu TAX é TA seno de 60 graus e não cosseno. Cuidado!
Na direção Y, eu tenho TB seno de 45 graus, menos TA cosseno de 60. Note que esse vetor TA Y, ele é adjacente, ele fica ao lado do ângulo de 60 graus, menos TC, correto? Então, vamos lá. Novamente, começando pela equação 1, eu consigo obter uma expressão simplificada para TB. Contudo, eu ainda tenho que descobrir TA antes de calcular TB. Como que eu faço isso? Olha aqui para a equação 1. Menos, eu passo para o outro lado da igualdade, fica mais TA seno de 60, e o cosseno de 45 graus, aqui está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, resultando uma expressão para TB como TB igual a TA seno de 60 dividido por cosseno de 45 graus. Vamos substituir essa expressão 3 na equação 2. Então, TB, a equação 2, TB seno de 45. O TB é TA seno de 60 sobre cosseno de 45. Então, é só substituir aqui, ó. Copiei isso aqui no lugar do TB. Daí é só copiar os demais itens da equação. Seno de 45 menos TA cosseno de 60 menos TC igual a 0. Seno e cosseno de 45 graus são iguais. Então, esse termo corta, né? Se cancela. Eu tenho TA igual seno de 60 menos TA cosseno de 60. E a gente, quando analisou a lanterna, o corpo suspenso, já tinha descoberto que TC era igual ao peso P. Só repetindo a equação do slide anterior, tínhamos concluído isso daqui. Então, vamos lá. Quem será TA? Menos P passa para o outro lado da igualdade. E seno de 60 menos cosseno de 60, eu passo dividindo. Então, o meu TA, nessa configuração de cordas, é P sobre seno de 60 menos cosseno de 60. Fazendo essa continha aí com calculadora, dá 2,73P. Bom, se eu já descobri TA em função de P, e TC também descobri que era TC igual a P, está faltando aí descobrir quem é TB. Ok? Então, eu vou retornar a equação 3... e vou substituir o valor encontrado para TA nessa expressão que a gente já tinha determinado. TA 2,73P vezes seno de 60 dividido por cosseno de 45 graus. Fazendo essa continha com a calculadora dá 3,35P. Então encontramos a resposta aí do 5.9, item B. TC igual a P, TA 2,7P e TB igual a 3,4P. Note que utilizamos 2 AS, porque os únicos dados numéricos que eu tenho deste problema são os ângulos, e os ângulos foram dados com 2 AS. Então, essas duas respostas aqui, ajustamos para 2 AS, ok? Vamos ao próximo exercício, então. O próximo exercício, ele é o 5.14, só que só o item A. Ele está na página 168 do Sears, da 12ª edição. O exercício diz o seguinte: 2 blocos, cada um com peso P, são mantidos em equilíbrio em um plano inclinado sem atrito, de acordo com a figura. A figura está sendo apresentada aqui para vocês. Em termos de P e do ângulo alfa do plano inclinado, determine a tensão na corda que conecta os 2 blocos. Isso é o item A desse exercício pedido aí para vocês. Então, vamos à solução. Não temos atrito no problema, isso é dado no enunciado, isso é importante a gente observar antes de começar a fazer os DCLs. E o primeiro passo para solucionar esse problema é fazer os DCLs. Vocês vão notar que toda vez que eu vou resolver esses exercícios de equilíbrio, geralmente a gente começa com os DCLs. Os DCLs nos ajudam a identificar as forças que atuam no corpo para conseguir aplicar a primeira condição de equilíbrio. Quer seja pela vizinhança, quer seja pela força gravitacional. Então, eles são muito importantes.
Fizemos aqui a linha tracejada do plano inclinado. Novamente, cuidado, a gente não faz linha contínua. Por quê? Porque no DCL nós temos que remover os vínculos. Ou não fazemos nada, ou fazemos a linha tracejada. A normal parte aqui do ponto de contato entre o bloquinho B e o plano inclinado. O peso parte do centro de gravidade do bloquinho, sempre na vertical, apontando para o centro da Terra. E a tensão na corda entre A e B. Vamos chamar aqui de TAB. Quando eu for fazer o DCL do corpo A, eu tenho um procedimento análogo. De novo, linha tracejada para remover os vínculos, ou não coloco nada. Normal, partindo do ponto de contato. Existe uma corda conectando o corpo A a uma parede aqui no topo da rampa. O peso parte do centro do corpo e, devido à terceira lei de Newton, o par ação e reação, se essa daqui é a força que A faz em B, essa daqui será a força que B faz em A. Elas têm módulos iguais, mesma direção, apenas sentidos opostos. Bem, uma vez entendidos os DCLs, vamos passar ao passo 2, que é adotar um sistema de eixo de referência para analisar o problema. Então veja, escolhemos o corpo B para fazer a nossa análise. Então, eixo X, eixo Y, força de tração TAB, anormal NB e o peso PB apontando sempre para a vertical. Lembre, o ângulo entre o peso PB e o eixo Y é o mesmo ângulo de inclinação da rampa, ângulo alfa. Vamos recordar rapidamente o que já explicamos no exemplo anterior. Veja, se a gente traçar uma reta paralela ao peso P, aqui nessa linha tracejada em azul, e uma reta paralela ao plano inclinado, né? A gente consegue verificar que o ângulo entre essa vertical e o plano inclinado é A. Logo, o ângulo entre o vetor peso, que está na vertical, e a paralela ao plano inclinado, também será igual ao ângulo A. Por outro lado, analisando os ângulos internos desse triângulo formado pelo plano inclinado, notamos que ele é composto por um ângulo A, o ângulo no reto aqui de 90 graus e o ângulo alfa. Então, por semelhança de triângulos, esse novo triângulo que traçamos aqui, ele tem um ângulo de 90 graus, o ângulo A, e por semelhança de triângulos, esse ângulo aqui vai ser o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo de inclinação da rampa. Logo, o ângulo entre P, Y e P é igual a alfa, o que está representado nessa figura. Vamos retornar, então, ao nosso exercício. Então, esse ângulo é o ângulo alfa, ângulo de inclinação da rampa. Ok? De acordo com os nossos eixos do plano cartesiano, PB está inclinado, então conseguimos fazer a projeção de PB na direção X, que é o PBX, e na direção Y, que é o PBY. Só copiando a figura do slide anterior, temos a seguinte situação. Então, o próximo passo do problema é aplicar a primeira condição de equilíbrio, que é igual a somatória das forças igual a zero. Por se tratar de vetores, vamos precisar nos preocupar com a direção x e com a direção y. Na direção x, sendo positivo na direção OX positiva, eu tenho que TAB menos PBX igual a zero. Na direção y, eu tenho NB menos PBY, que é a projeção de PB na direção y, igual a zero. Bom, TAB, que é a tensão na corda
que conecta o corpo B ao corpo A. Então, vamos utilizar a equação 1, que é TAB menos PBX igual a 0. Passo PBX para o outro lado da igualdade, então o sinal menos torna-se mais. E eu sei que PBX, olhando aqui a projeção de PB no eixo X, ele é igual a esse cateto aqui, que é o cateto oposto ao ângulo. Então, PBX é igual a PB seno alfa. Só que, por sua vez, o problema no enunciado nos diz que tanto o corpo A quanto o corpo B possuem pesos iguais a P. Então, PB ou PA também será igual a P, vezes seno alfa. Com isso, respondemos a questão do 5.14a. Se quiséssemos determinar as outras tensões, bastaria retornarmos ao DCL do corpo A. Agora, já conhecendo o TBA, montaríamos a primeira condição de equilíbrio para o corpo A, tanto na direção X quanto na direção Y. Na direção X, eu conseguiria descobrir quem é o TP, ou seja, qual o valor do módulo da tensão da corda que conecta o bloco A à parede. Exercício 5.4. O exercício 5.4 está na página 167 do livro do Sears, 12ª edição. Ele diz o seguinte: um arqueólogo aventureiro passa de um rochedo para outro, deslocando-se lentamente com as mãos por meio de uma corda esticada entre os rochedos. Ele para e fica em repouso no meio da corda, de acordo com a figura mostrada. A corda se romperá se a tensão for maior do que 2,50 vezes 10 a quarta newtons e se a massa do nosso herói for de 90 kg. Pergunta A. Se o ângulo θ indicado na figura for igual a 10 graus, qual é a tensão na corda? Então, se a gente observar a figura, temos a mesma corda conectada ao teto. Esses dois ângulos são iguais, então ele está disposto bem no centro dessa corda. Traçando uma reta paralela ao teto, verificamos que este ângulo e este ângulo são iguais a θ também. Por quê? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos internos são iguais. Então, ao fazer a representação desse indivíduo, do arqueólogo, num sistema de eixo XY, considerando o arqueólogo como uma partícula desse eixo, temos duas tensões iguais, porque ele está disposto aqui bem no centro da corda, então a relação aqui é simétrica, e dois ângulos iguais, θ e θ. Fora isso, partindo do centro do corpo aqui, teríamos o vetor peso, que aponta para o centro da Terra. Então, de acordo com a primeira condição de equilíbrio, somatória das forças igual a 0. E desejamos determinar no item A a tensão na corda quando esse ângulo é igual a 10 graus. Ok? Para isso, vamos decompor os dois vetores de tensão. Observamos que a tensão que está no primeiro quadrante tem componente T de x aqui e T de y, indicado aqui pelo vetor rosa. E a tensão que está no segundo quadrante tem componente T de x, indicada aqui pelo vetor verde, e a T de y, indicada pelo vetor rosa. Então, a gente observa que não consegue extrair muita informação se aplicarmos a primeira condição de equilíbrio na direção x. Vamos apenas verificar o valor da igualdade, porque T de x é T cosseno θ, menos esse T de x, que também é igual, então é menos T cosseno θ, e a gente conclui aí que a tensão é igual a tensão. O que nos trará maior informação é a direção y. Ao aplicarmos a primeira condição de equilíbrio na direção y,
obtemos a seguinte equação. T de y mais T de y, os dois apontam para cima no sentido positivo do eixo OY, menos P, que aponta no sentido negativo do eixo OY. Então, T de y é o cateto oposto a esse ângulo. Então, teremos T seno θ mais T seno θ menos o peso. Isso é igual a zero. Conclusão, 2t seno θ vai ser igual ao peso, que eu passo o peso lá para o outro lado da igualdade, então eu troco o sinal. E a tensão será igual a peso sobre 2 seno θ. Pois bem, foi fornecido a massa do nosso arqueólogo e o ângulo que estamos estudando nesse item A é igual a 10 graus. Então, basta apenas substituirmos valores. Adotamos a aceleração da gravidade igual a 9,81. Então, 90 com 3 algarismos significativos é a massa do arqueólogo. Vezes 9,81 dividido por 2 vezes seno de 10 graus. Então, a nossa resposta seria 2.542,2 newtons. Já explicamos que, no final de cada exercício, na hora de apresentar a resposta, devemos nos preocupar com o ajuste de número de algarismos significativos. Notamos que a massa possui 3 algarismos significativos e o ângulo também. Então, essa resposta aqui estaria inadequada do ponto de vista de algarismos significativos. Ajustando aí o número de algarismos significativos para 3 algarismos significativos na resposta, teremos 2,54 vezes 10 ao cubo newtons. Correto? Passamos, então, à questão do item B. Vamos lê-la. Letra B. Qual deve ser o menor valor de θ para a corda não se romper? Né? Só que a gente sabe que a tensão de ruptura dessa corda, como foi fornecida pelo próprio enunciado, é igual a 2,50 vezes 10 à quarta newtons. Pois bem, agora não podemos mais utilizar o valor de 10 graus. Queremos justamente saber o ângulo quando a tensão T é igual ao valor da tensão de ruptura. Né? Então, ao invés de isolarmos T, vamos isolar o seno θ, passando ele para a esquerda, passamos o T, a tensão dividindo, colocamos aqui a tensão limite, essa conta nos fornece 0,01766, θ é o arco cujo seno é esse valor, considerando o número de AS de θ igual a 1,01 graus, ok?